Fala pessoal, Banana Cari aqui. Eu tô aqui hoje para fazer um vídeo em resposta ao vídeo do canal Léo Otaku. O vídeo intitulado O Lado Podre do Japão. Eu vim falar aqui um pouco sobre o porquê que é tão difícil para o estrangeiro alugar apartamento no Japão. Deixar bem claro aqui, como é de praxe, né? Que eu não tenho nada contra o Léo Otaku, que eu não tô aqui para atacar ninguém, que é normal as pessoas se discordarem e que eu também quero, assim como ele tem direito de expor a opinião dele, ele tem a plataforma para isso, eu também tenho a plataforma para vir aqui e levantar meus pontos e fazer minhas considerações a respeito disso. Então é isso aí. O Léo ele fez um vídeo sobre o Japão, falando que estava decepcionado com o Japão, que era um país que ele tanto E é gostava. por essas e outras que a minha admiração pelo Japão, ela tá caindo bastante. Era um sonho meu morar no Japão, incrível. Porra, Tóquio, pá, o custo de vida é altíssimo, então eu teria que ficar rico antes pra poder ir morar lá. E eu vou falar um pouco sobre isso também, mas o principal tema que eu vim trazer aqui é a dificuldade do estrangeiro alugar um apartamento no Japão. Será que isso é xenofobia? Vamos ver, né? Para começar, né, eu achei o vídeo do Léo, esse último vídeo que ele postou, bastante tendencioso. Até porque ele só jogou o fato de que os estrangeiros não conseguem alugar apartamento no Japão. E ele não deu uma contrapartida, ele não tentou investigar o porquê que isso acontece, se isso tem algum motivo de acontecer. E isso deu a entender que esse fato seria simplesmente por xenofobia. E eu vim aqui para desmentir isso. E não adianta você saber falar japonês, você tem que ser um japonês. Pra você ter noção do quão fechado eles são. Ela conta também que é difícil pra caramba alugar apartamento. As imobiliárias têm que fazer um puta esforço pra conseguir com que você alugue. Lá tem pouco AP pra estrangeiro, pois você acaba perdendo pontos por não ser um japonês. E eles evitam alugar, pelo que parece, para pessoas que não são japonesas. Então ele cita dois exemplos, né? Ele dá o exemplo do vídeo da youtuber Jennifer Oshima, que é uma brasileira que mora no Japão, e ele dá o exemplo de um trecho da. O cachorro vai começar a latir agora, velho. E ele dá um exemplo de um trecho da live da youtuber Prisa, que também mora no Japão. Ambas brasileiras, né? E aí tá, ele cita o vídeo da Jennifer Oshima, que ela conta um depoimento sobre os casos que ela sofreu racismo, xenofobia e até algum tipo de perseguição, né? Que eu acredito sim, nesse depoimento, não tô aqui para tentar refutar nada do tipo, até porque isso realmente existe no Japão. Existem pessoas preconceituosas, existem pessoas racistas, existem pessoas xenofóbicas. Isso é fato, assim como existe em todos os outros países. Mas isso eu vou falar um pouco mais para frente do vídeo. Então, será que eu tô saindo do foco? Foi mal, pessoal. Eu tenho o costume de sair um pouco do foco aqui. Então, vamos lá. Por que é difícil alugar apartamento no Japão? Em primeiro lugar, quem mora no Japão sabe que existem algumas comunidades de alguns estrangeiros que infelizmente eles têm uma fama bastante manchada no país. A fama de ser arruaceiro, de ser encrenqueiro, de dar golpe, de. Cara, é uma parada bem complicada mesmo. E entre essas comunidades, não é só o brasileiro, não, tá? Entre essas comunidades estão os chineses, os filipinos, os brasileiros e algumas outras comunidades aí que eu vou citar só essas três só para poder ilustrar mesmo. Entre essas cagadas, digamos assim, que algumas pessoas, alguns indivíduos dessas comunidades fazem, que acabam queimando o nosso filme no Japão,
e que talvez possam justificar essa dificuldade de alugar um apartamento no Japão. Entre essas cagadas estão entre fazer churrasco na varanda, que no Japão não pode fazer churrasco na varanda, que o brasileiro, infelizmente, ele tem esse costume de chegar no Japão e achar que o Japão ele é obrigado a engolir os costumes que ele tinha quando estava no Brasil. Então o brasileiro ele quer fazer churrasco na varanda e isso não pode. Por mais que você pague o seu aluguel, por mais que aquilo seja seu, você tem que entender que quando você faz churrasco, a fumaça do carvão ela vai para toda parte, né? E ela acaba impregnando na roupa das pessoas, dos seus vizinhos ali. E isso é uma das cagadas, né? Outra cagada: som alto. Som alto no carro, som alto dentro de casa. Isso é uma parada que incomoda os vizinhos. Isso não é muito raro isso acontecer entre os japoneses. Até porque como eles são nativos do... Meu Deus do céu, cara. Até porque eles são nativos do país, isso já está inserido na cultura deles há centenas de anos. Então, infelizmente, isso acaba acontecendo muito entre os estrangeiros e muito entre os brasileiros também. Essa parada de ligar o som alto no carro e que se dane se você gosta ou não. Isso é uma parada que acaba manchando a nossa reputação. Outra coisa que acontece muito é jogar o lixo de forma errada, de forma desleixada. Só para exemplificar, no Japão, a parada de reciclagem e o descarte de lixo é uma parada muito bem organizada. Então, dependendo do dia da semana, vai ocorrer o descarte de algum material específico. Tem o dia que você vai descartar papel, papelão. Aí tem o dia certinho que você vai descascar, né? Você vai descartar lata, objetos de metal. Outro dia que você vai descartar lixo queimável, lixo orgânico. É bem rigoroso essa parte. E infelizmente o maior índice de desleixo nessa parte não é nem prudência a palavra, como que fala? Os caras tacam foda-se e joga tudo de qualquer jeito, isso que eu quero dizer. E isso não acontece entre os japoneses, cara. É o estrangeiro que faz isso, cara. Alguns estrangeiros, vou dizer aqui mais uma vez, alguns, pra não vir ninguém me xingar aqui. Porque não são todos, são meia dúzia que ferram com a vida de milhares de pessoas que são honestas. Então eles jogam fogão junto com. Coloca na frente da casa ali junto com o lixo normal, achando que a empresa que recolhe o lixo é obrigada a levar o fogão que ele quer descartar, é obrigada a levar a geladeira que ele quer descartar, e não é assim, cara. Para essas coisas grandes, você tem que contratar uma empresa especializada. Nossa, eu não acredito nisso, cara. Ah, não, foi mal. Eu achei que tinha parado a gravação aqui. Deixa eu continuar. Então você, para descartar esse tipo de lixo grande, você tem que contratar uma empresa especializada nesse tipo de serviço, que faz esse tipo de serviço, e você tem que pagar para ocorrer o descarte dessas coisas maiores. Mas só que os caras tacam foda-se e joga ali mesmo, que se vire, né? Na cabeça deles, né? E isso acaba ferrando com as pessoas honestas que moram no país. E isso vai se somando, isso vai aumentando o histórico negativo cada vez mais. Vamos raciocinar a respeito disso. Outra coisa também, golpes e quebra de contratos. Isso acontece bastante entre os brasileiros e bastante entre os estrangeiros de outras nacionalidades também. Que é o cara aluga um apartamento lá e some. Foda-se, vou sair daqui. Aí o cara sai e deixa tudo lá, geladeira, fogão, deixa tudo lá, simplesmente abandona. E isso aconteceu bastante também na crise de 2008, que teve aquela grande crise no Japão, que muitos brasileiros voltaram para casa e abandonaram tudo e tiveram sim a ajuda do governo japonês com passagem,
ajuda de custo, esse tipo de coisa. Então, essa crise de 2008 foi bastante marcante nessa questão de apartamento e abandono e quebra de contrato. Outra coisa também que acontece bastante, infelizmente, entre os brasileiros, que é aplicar golpe para receber benefício. Seja golpe do que tá acontecendo agora recentemente, que o governo tá dando ajuda, uma ajuda, né, por causa do Covid e tal, as pessoas que ficaram sem trabalho, e teve muitos casos de brasileiros e outros estrangeiros também que mentiram a respeito da renda para poder receber o benefício, de famílias que a mulher ela falava que ela era que era mãe solteira, que não tinha ajuda, e realmente constava que não era casada no papel, mas sei lá, tinha se juntado com um cara lá e tinha sim uma renda que vinha dessa pessoa, que elas estavam junto e elas afirmavam que estavam sozinhas, que não tinham ninguém para poder receber o benefício, enquanto esse benefício poderia ser redirecionado para quem realmente precisava, para mães que realmente não tinham com quem contar. E, cara, isso infelizmente acontece. Isso é mais um ponto, tá? Vai somando aí na conta. Da reputação, da nossa reputação, que é manchada por meia dúzia de pessoas, infelizmente, né? Então, vai somando tudo isso que eu citei acima. Se fosse aqui no Brasil, como vocês acham que as empresas imobiliárias iam lidar com esse tipo de situação? Se fossem outros grupos de outras nacionalidades que viessem no Brasil e tivessem aplicando esse tipo de golpe dentro do nosso país? Será que eles seriam xenofóbicos em ficar com o pé atrás de alugar um apartamento para essas pessoas? Fica o questionamento aí. Um questionamento que deveria ter sido abordado no vídeo do Léo Otaku, né? Se ele tivesse o maior interesse de correr atrás e procurar investigar o porquê que isso acontece. E não deixar entender que tudo isso é uma xenofobia, simplesmente, né? Você entendeu o que eu tô falando, eu sou ruim com as palavras, mas eu me expresso desse jeito e eu acho que dá pra entender. Outra coisa também que o Léo, no vídeo do Léo Otaku, ele foi bem enfático em falar sobre o preconceito que os japoneses têm contra os estrangeiros dentro do Japão. Eu queria informar o senhor Léo Otaku e a todos vocês que estão assistindo esse vídeo que dentro do Japão existem brasileiros que são preconceituosos contra os japoneses. E puta que pariu, agora essa criançada vai começar a gritar aqui do lado, velho. Mas eu não vou gravar outro vídeo, vai ficar assim mesmo. Queria informar vocês que dentro do Japão existem brasileiros, existem outros estrangeiros que humilham os japoneses dentro do próprio país deles. E que têm preconceitos, que fazem chacota e que ofendem os japoneses dentro do Japão. E isso também existe. E isso deveria ter sido levantado pelo Léo Otaku e ter sido discutido ali também para dar uma balanceada nessa parada. Pra não ficar pintando os japoneses da cor que vocês querem. Mas aí vem o ponto. Quando você se predispõe a morar em um país, você tem que se adequar a alguns costumes do país, certo? E agora vamos para o ranking. Vamos lá, vamos corridinho, né? Só quero explicar 100% para vocês entenderem mais ou menos. Eu tenho um ranço das pessoas que querem falar em português com japonês. Você tá num restaurante, uma vez eu vi o brasileiro falando assim do menu: olha, eu quero um desse aqui, ó, japonês. Ó, eu quero um desse aqui. Tá escutando? Então, esse aqui, mais esse aqui. Cara, o atendente ficou tipo assim, com o negócio na mão assim, ó. Menino novinho, cara, ele tava super assustado. Olhando, mano, tava metralhando o cara no olhar, tava assim, ó. Hã? Meu, você tá num restaurante, você tá no Japão, você tá num restaurante japonês. Falando assim, ô, japonês, vem, japonês. Mano, eu tenho um ódio disso, eu não gosto, sabe? Fazendo as pessoas de otário, não é questão de eu tô protegendo, não, eu tô protegendo mesmo, sabe? Eu sou justiça, que porra é essa? Fica falando, ô, japonês, vem aqui, vem aqui. O cara assustadíssimo, não tava entendendo nada, e o cara grosso. Esse aqui, ó,
Ó, eu quero um desse, quero uma cerveja, eu quero não sei o quê. Ah, mano, cria vergonha na tua cara, velho. A cor que vocês querem, que eu quero dizer é o seguinte, o que eu tô sentindo nessa parada e um pouco na vibe desse vídeo do Léo Otaku, é que tá tendo uma corrente que tá crescendo cada vez mais, não foi só no canal do Léo Otaku não, que eles estão elegendo um novo anticristo, para poder destruir no Twitter, para poder cancelar, eles estão levantando o alvo que é o Japão. Vamos atacar o Japão. Japão preconceituoso, Japão não sei o que, Japão xenofóbico. É isso que eu tô sentindo. E por isso que eu quero trazer essas questões à tona para poder dar uma balanceada nisso aí e falar que não é bem assim. Assim como tem xenofobia no Japão, tem racismo no Japão, tem tudo isso no Japão, também tem no Brasil e em todos os outros países. Vamos parar com essa frescura de ficar elegendo o anticristo e tacando pedra, não. Porque depois que vocês descartarem esse alvo, vai ser outra coisa, né? Inclusive tem influenciadores aí que estão resgatando coisas lá do passado, desenterrando coisas lá do passado, para poder tacar pedra hoje. E eu não vou nem me aprofundar nisso aí, até porque se for para desenterrar o passado dos países aí, vai ficar feio para todo mundo. Mas vamos lá, eu perdi um pouco o foco aqui. Então, eu tô trazendo essas questões de que tem sim brasileiros que humilham os japoneses dentro do Japão, tem brasileiro e tem estrangeiro encrenqueiro. O acusado pelo crime é funcionário de uma empreiteira local e morador aqui do prédio 5 do conjunto residencial Tiril Dante, em Haiti. O que aconteceu na manhã desta quarta-feira é o seguinte: o brasileiro teria se desentendido com pessoas que cuidavam da limpeza de áreas comuns aqui do conjunto. Ele saiu à rua sem camisa e com um bastão nas mãos, ameaçando as pessoas. A polícia foi chamada e a confusão continuou. Ele teria então se irritado com os 2 policiais que vieram para atender a ocorrência. Tirou a arma de um deles e fez 2 disparos com o revólver. Um dos policiais foi alvejado por um tiro da arma de fogo. Testemunhas que não quiseram gravar a entrevista chegaram a filmar com o celular o momento dos disparos e quando o policial era socorrido, conforme vocês veem nessas imagens. O brasileiro, que não teve o nome divulgado, foi preso e recolhido à central de polícia de Andio, onde é submetido a exame toxicológico. A polícia suspeita que o brasileiro estivesse sob efeito de drogas. O policial, baleado no braço, foi socorrido e passa bem. Ocorrências dessa natureza são tão inusitadas no Japão que o assunto foi manchete hoje em todos os telejornais. Emissoras de TV chegaram a deslocar helicópteros para registrar o crime aqui, que infelizmente envolve brasileiro no Japão. Yuri. E a polícia confirmou agora à tarde que o autor dos tiros é mesmo um brasileiro. Ele se chama Lauro Yasu Otsuda, de 58 anos, morador do Tiril Dante. Parabéns. Segundo a polícia ainda, na hora da prisão, ele estava completamente alterado. Tem brasileiro que aplica golpe no Japão, que faz assalto no Japão. Inclusive tem reportagens que, se vocês tiverem realmente interesse em ver os 2 lados da moeda, vocês procurem levantar essas informações que vocês acham de brasileiros que assaltaram estabelecimentos no Japão, não com arma de fogo, mas com tesoura. Teve sim casos desse tipo. Que mais? Casos de já falei sobre golpes, né? Aplicar golpes para receber benefício, casos de brasileiros em restaurante humilhando os funcionários japoneses, e de brasileiros que têm nojo dos japoneses, que se recusam a aprender a falar japonês, ou seja por preguiça, ou seja pelo simples fato de serem xenofóbicos dentro do próprio país que eles estão. 2. Não se esforça para aprender o idioma, nem um pouco. Tem pessoas que são assim. Tipo, dane-se, vai, pede pra esse aí, vai. Faz um tradução, traz aí pra mim. Fala que eu quero, não sei o que, sabe? Não se esforça. Não tem aquela força de vontade de melhorar, de aprender, nem que for um pouco, cara. Olha, eu sei que é difícil aprender o idioma. Você é fácil, né, cara? Mas você já sabe desde pequeno, então é fácil pra você. Não, gente. O meu marido, o Arthur, ele veio com 18 anos, ele 0 japonês, 0. Ele não sabia um piu, um A e o EO ele não sabia. Ele tá estudando de noite, caderno, cheio de caderno e livros em cima da mesa, ele tá lá. Eu tô vendo de madrugada, ele tá lá estudando. Acorda de manhã, ele tá lá estudando. Não sei, mano, ele tá tudo estudando. Qual foi? Ele tá se empenhando muito, é muito esforçado. Sabe, ele falou, não, eu vou aprender. E tá melhorando muito.
Tem alguns erros? Tem, porque é difícil. Gramática, o sotaque, é isso, é aquilo. Mas, mano, esforço, sabe? Você tentar, você ter aquela... mas eu não tenho vontade, eu não tenho, não é do meu interesse. Então, para de ficar achando que as pessoas têm que entender o que você fala, ou que as pessoas são obrigadas a traduzir assim. Traduz aí. Faz aí. Ninguém é obrigado a nada. A nada. Tá? Eu vou deixar o link de 2 canais aqui. O primeiro link vai ser o canal da Michiko Roshi, que é uma... Nossa, a criançada vai começar a gritar agora. Deixa eles gritando aí, ignora esse barulho de fundo aí, foco no conteúdo aqui que eu tô falando. Eu vou deixar o canal da Michiko Roshi, que ela fala um pouco sobre alguns brasileiros que acham que os japoneses são burros e que acham que os japoneses... Puta, agora vou começar a buzinar aqui, cara. Que acham que os japoneses são burros, que não gostam de japoneses, que não saem da bolha da comunidade brasileira, que são alguns brasileiros que não se misturam com os japoneses. Vou deixar o canal da Michiko Roshi aqui, de um vídeo dela falando sobre isso. Mas agora, quando você vem como peão de fábrica, cara, você não vem pra essa realidade, entendeu? Você não vem pra ser tratado bem, você vem pra trabalhar. E aí, esses japoneses que estão lá, eles vão te tratar dessa forma, como um peão de chão de fábrica. E lá naquele ambiente, minha Nossa Senhora, é um estresse. Galera não tá nem aí em ser educada, galera não tá nem aí em, tipo assim, bater palma pra você, em se quer agradecer ou pedir por favor, sabe? E assim... Tem japoneses sim que são bacanas, que eles são legais, entendeu? Mesmo chefes. Só que pela falta de comunicação, pela falta da língua, você acabou de chegar, você não sabe falar, você já tá num ambiente pesado, ruim, onde os próprios brasileiros eles já são negativos. E ainda os chefes, eles tipo assim, eles querem que você aprenda o serviço rápido, que você cumpra com a quantidade, entendeu? Que eles vão ficar enchendo o seu saco, às vezes, né, tipo, vão te tratar mal. E aí acontece toda aquela, né, aquela quebra daquela admiração e tudo mais. E aí o que eu vejo, né, acontecer bastante, devido, né, às regras da empresa que o brasileiro não conhece, ele deduz muita coisa, né, dos atos, das atitudes dos chefes, né, ou dos japoneses que trabalham com eles, e eles começam a tipo, achar que eles estão certos e que aquele japonês está errado e que aquele japonês é muito burro, entendeu? E aí você vê é muito comum isso aqui na comunidade brasileira acontecer, de brasileiros frustrados, né, tipo, nos serviços dele, mas que estão nesse trabalho, eles criticarem os japoneses, né, ou então criarem aquela panelinha, né, aquele grupinho, separar. Então somos nós brasileiros, vocês japoneses, vocês são chatos, seu chefe, se você fala com o chefe, você puxa saco, aquele cara é burro, aquele líder é burro, porque... Eu vou deixar na descrição para vocês verem. E se vocês tiverem interesse de verem os 2 lados da moeda, porque é muito fácil, cara, você assistir um vídeo de um canal de opinião em que ele levanta só um lado da parada. É um vídeo, cara, mais uma vez, eu não tenho nada contra o Léo Otaku, cara, mas esse vídeo que ele fez foi extremamente tendencioso, cara. Mas vamos lá. Então... O que essas imobiliárias fazem no Japão, cara? Sendo que o histórico de estrangeiros aplicando golpes e abandonando móveis, jogando lixo e causando confusão na vizinhança e, cara, é muito grande, cara. Os danos são muito grandes. E essas imobiliárias não são xenofóbicas por dificultarem isso, pelo simples fato do histórico, cara, deles terem muita dor de cabeça com esse tipo de coisa, de receberem inúmeras reclamações dos outros inquilinos japoneses que não fazem esse tipo de coisa, porque isso é da cultura deles, respeitar o espaço do outro, respeitar o direito do outro. Então, essas imobiliárias, elas estão se precavendo, cara, e isso, infelizmente, prejudica todos nós, cara. A nossa comunidade brasileira no Japão, ela é muito manchada por esse tipo de comportamento. Então, esse tipo de coisa não é xenofobia. As imobiliárias ficarem com o pé atrás na questão de alugar um apartamento para o estrangeiro. É porque tem histórico, cara. Se tem placa, tem histórico, cara. Infelizmente, quem paga o pato são as pessoas honestas. As pessoas que
seguem as regras, as pessoas que entendem que elas não estão no país delas e que respeitam a cultura, são essas pessoas que infelizmente acabam se fudendo por causa de meia dúzia de pessoas, cara. E então é isso aí, cara. Agora voltando ao caso de xenofobia e racismo, mais uma vez eu pergunto pro Léo Otaku, quem foi que falou que isso não existe no Japão? Eu queria saber quem foi que disse isso, porque eu não fui. Eu sempre soube. Eu já vi. Assim como eu também vi no Brasil. Aí, de repente, esse tema ele tá pegando carona na bandeira do Japão. Quando existem casos idênticos em outros países. Por que será? Será que aquele vídeo do Sr. Léo Otaku não é uma espécie de desabafo? Alguma decepção por ter sido o último a saber que o Japão não é um país perfeito e que tem pessoas ruins lá também? Não é uma tentativa desesperada de provar o valor do próprio país, expondo o que tem de pior no país que um dia ele tanto amou, que inclusive ele comenta no vídeo que ele queria morar no Japão, mas que se decepcionou com o Japão. Então eu digo, cara, assim como você disse no seu vídeo, que decepção o Japão. Agora eu digo pra você, que decepção, Léo Otaku. Como você foi tão inocente. Um abraço e até mais. Falou.